Então, sejam bem-vindos. Então, a questão da nossa vida, nesse mundo de provas e expiações, é que nós tenhamos coragem. E como é que Lívia nos passa essa mensagem de coragem a partir das nossas vivências diárias? Porque é muito fácil a gente chegar para uma pessoa que está no sofrimento e dizer: não, você consegue, tenha coragem, mas é muito mais difícil quando esse sofrimento é conosco. A gente muitas vezes não consegue encontrar soluções para nossos problemas diários. E isso, quando vem em torrentes de problemas, muitas vezes nos leva ao desespero. E Lívia, ela vem trazendo de uma forma muito didática, como sempre, e de uma forma muito amorosa, questões para que a gente possa refletir a todo momento sobre as adversidades da vida. E aí ela começa dizendo que nós, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, nos prendemos aos nossos problemas materiais. Isso é o ponto-chave que ela remete toda a sua discussão. Que nós nos prendemos às contas que tem que pagar, nós nos prendemos ao trabalho que tem que cumprir, nós nos prendemos às questões de comprar, consumir, viver e seguir sempre no ter. E que ela coloca a importância de nós lembrarmos que nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados, assim como nós também precisamos ajudar o nosso espírito a trabalhar as suas questões. Então, nesse processo de conhecimento do seu espírito, da sua necessidade espiritual, nós estamos aqui hoje, reunidos, discutindo esse tema que é um tema que vem nos trazer vamos dizer assim, um ânimo para que a gente possa ver as nossas dificuldades de uma forma mais leve. E ela diz assim: como é que a gente pode então mudar essa situação que muitas vezes nos tira os desequilíbrios, E ela diz o seguinte, que a gente precisa trabalhar não só na questão material, mas trabalhar na caridade, trabalhar no amor, você trazer para alguém palavras de incentivo. Você está trabalhando sua moralidade. Você vai dizer assim: mas eu não tenho essa consciência moral tão forte. Mas às vezes o seu nível de consciência moral, pelo seu equilíbrio, é muito mais do que aquele que está em desequilíbrio. Ou seja, o pouco que você faz é muito aos olhos de Deus, né? Isso que a gente ouvia muito. Então a gente tem que começar a nos centrar e acreditar em nós, para que nós somos esse instrumento. Deus fala conosco o tempo todo através das pessoas. Seja alguém que nos alerta em algo que nós estamos recorrendo no erro, seja alguém que nos estende a mão no momento de dificuldade. Então Deus fala conosco o tempo todo. A gente só precisa ouvir e ver, para que a gente possa internalizar essas respostas. Aproveitando esse gancho, eu vou contar uma experiência pessoal. Cada vez mais que a gente vai trabalhando na casa espírita, nós vamos ganhando responsabilidades. E essas responsabilidades muitas vezes vêm a partir do trabalho mediúnico, E a Casa da Caridade oferece uma gama de trabalhos mediúnicos, porque a casa trabalha todos os dias da semana com atividades mediúnicas. E aí eu fui me percebendo na mediunidade. Então eu comecei a trabalhar só na quarta, comecei a vir na segunda, comecei a vir na terça, e de repente eu estava vindo todos os dias da semana. E aí, quando eu tomei aquele susto, falei: meu Deus, e as minhas questões pessoais? Que são questões bobas, mas que faziam parte da minha rotina. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ter o ânimo para estar aqui todos os dias, E não faltar aos meus compromissos? E aí comecei naquelas reflexões que me tiravam vamos dizer assim, a paz. E nesse conflito eu sempre vou para casa, ou vou para o trabalho, eu vou andando ou vou de ônibus, e ali naquele processo eu vou conversando comigo, com os espíritos que estão me acompanhando, e de repente eu entrei no ônibus indagando essas questões que eu estou falando agora.
Tinha um papelzinho, aquele papelzinho que os evangélicos distribuem, né, para as pessoas na rua. Eu ia pegar aquele papel que estava em cima do banco do ônibus, ia ou tirar ou guardar no bolso e não ia ler. E de repente eu li. E estava escrito a seguinte frase: por que reclamas? Se meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nossa, quando eu li aquilo, eu comecei a chorar igual criança dentro do ônibus, porque as pessoas não entendiam. Eu chorava, e aí atrás tinha o Salmo 91. E aí eu li o Salmo e fui para casa chorando e falei assim: não, então eu não preciso reclamar, porque o fardo é leve. Então, quando a gente encara com coragem os nossos desafios, as coisas ficam mais leves. E é isso que Lívia nos traz na primeira parte da sua fala aqui no seu texto, que é pelo trabalho que a gente conquista as nossas elevações espirituais, o nosso progresso espiritual. Então a gente precisa sair da nossa inércia, acreditar que nós temos o potencial que a espiritualidade precisa para aquele momento, para aquela tarefa. Que muitas vezes a gente fala assim: não, eu não sou médium psicofônico, mas nós esquecemos que nós somos de pura energia, porque nós somos espíritos. E se nós somos espíritos e temos energia, a sua energia é necessária naquele momento, naquele trabalho, e a sua presença, a sua prece também. Então não precisa dizer: eu não sou médium para estar na mediúnica. Não, mas você precisa estar presente para doar a sua energia, que ela é muito bem-vinda e muito utilizada pelos espíritos. Então a gente precisa estar sempre nos movimentando, porque quando nós nos movimentamos, as oportunidades de fazer a caridade, seja espiritual ou seja material, ela vai estar sempre acontecendo em nossa vida. Então, nesse processo de enfrentamento dos nossos desafios, nós precisamos também fortalecer a nossa fé. Como eu acabei de dizer, não só a fé nos Espíritos, a fé em Deus, mas a fé em nós, que nós vamos conseguir vencer as nossas provações, as nossas dificuldades. Se a gente não acredita em nós, quem acreditaria? Se nós não percebermos que nós temos todos os recursos para superar as nossas dificuldades, quem vai nos mostrar isso? Porque só nós nos conhecemos no nosso íntimo. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é seu namorado. É você que se conhece. Você que conhece as suas limitações e conhece as suas virtudes. Então, se você se conhece, só você pode se esforçar para mudar e fazer as coisas diferentes no seu tempo. E cada um de nós temos o nosso tempo para fazer as coisas. Então, a gente precisa ter essa fé. Fala assim: não, eu vou conseguir. E essa mudança de pensamento, ela é muito importante para que a gente consiga ter êxito nos nossos projetos. Se nós desejamos passar numa faculdade, se nós desejamos ter um emprego estável, se nós desejamos ter um casamento feliz, comece por você. Mude a sua forma de pensar. Acredite. Por mais que as circunstâncias estejam mostrando coisas contrárias, combata pelo pensamento para que essa energia seja de anulação. Porque quando nós sintonizamos com tudo que está declinando aquele processo, nós estamos contribuindo para ele, não combatendo. Então nós precisamos mudar a nossa energia para que a nossa energia seja contrária e anulatória daquilo que nos prejudica. Porque no momento que nós criamos pela energia coisas positivas para nós vamos ter coisas positivas. Nós vamos receber em troca. E principalmente nós vamos ter o equilíbrio para aguardar o momento da mudança. Porque quando estamos desequilibrados, queremos que as coisas mudem na mesma hora, né? Não temos a paciência de esperar pela mudança. E nessa perda de paciência, a gente muitas vezes se perde no caminho. Tem atitudes desesperadas a ponto de causar arrependimentos. Então, isso é sabedoria, gente. Nós precisamos adquirir essa sabedoria. O que é a sabedoria?
é a gente poder olhar para dentro de si, para as nossas vivências pessoais, trazer as vivências dos outros que estão à nossa volta, porque nós aprendemos o tempo todo com os outros. E aí falando, não, isso é o que eu preciso fazer. Então a gente vai construindo na nossa vida os agentes de mudança. Olha, isso eu não quero mais, isso não me serve, não, isso agora me serve, eu quero seguir por esse caminho. E a gente vai ali, percebendo que nós mudamos ao longo do tempo. Se a gente analisar a nossa vida hoje, de encarnado, os nossos valores na primeira infância, na adolescência, na juventude, não são os valores da agora. As coisas que para nós eram caras naquela época não são mais. Nós valorizamos outras coisas. As amizades são diferentes. Os carinhos são diferentes. Então a gente percebe que a gente muda na encarnação. Imagine em várias encarnações. Como é que nós éramos? Vocês já pararam para pensar isso? Como é que eu era numa encarnação passada? Não precisa ser lá nos primórdios do primitivismo espiritual, não. Fala na anterior. Será que eu era igual ou era mais atrasado? Com certeza era mais atrasado. Porque por mais que a gente seja resistente à mudança, nas encarnações a gente cresce, nem que seja um pouco. Porque o espírito ele não regride. Então se você tem os seus conflitos hoje internos, com certeza esses conflitos eram muito mais intensos nas encarnações anteriores. E cabe a nós combater pela coragem esses impulsos que nos atrasam. Isso é vigilância. Então ela nos coloca que, com isso, a gente traz para nós uma lei fundamental da natureza divina, que é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito só nos afeta no momento em que a gente sai do pensamento e da emoção e passa para a ação. E aí ela ativa, olhe, isso aí vai me trazer responsabilidades. Então toda vez que a gente sai da esfera do pensamento e passa para a esfera da ação, aquilo nos remete à lei de causa e efeito. Então se nós estamos agindo para o bem, nós vamos receber o bem em troca. Mas se nós estivermos contrários às leis de Deus, nós vamos responsabilizar e vamos atrair energias contrárias à lei de Deus. Então, sabendo que se o livre-arbítrio ele nos permite escolher as nossas ações, mas nós muitas vezes não temos domínio dos nossos pensamentos, né? Às vezes os pensamentos são tão recorrentes, tão intensos, que a gente fica assim, peraí, deixa eu dar uma chacoalhada aqui na cabeça para poder pôr uma ordem nesse negócio que está demais. Por quê? Porque os pensamentos vêm do nosso espírito, que já tem essa vivência de várias encarnações. E ao mesmo tempo nós também recebemos as vivências, energias e pensamentos de quem está à nossa volta. Eu não falo só de espírito, não. Eu falo de cada um de nós aqui presentes como encarnados. Nós muitas vezes captamos os pensamentos das pessoas e a gente fala assim, olha, está tendo alguma coisa aqui. Quantas vezes você não pensou em alguém e de repente aquela pessoa liga para você? Fulano, eu estava aqui pensando, lembrei de você. Assim, poxa, eu também estava lembrando de você. Então a gente se conecta o tempo todo com os outros. Ainda mais quando essa conexão vem do coração. É muito mais forte. Observe as nossas mães. A mãe é uma coisa maravilhosa. Ela, muitas vezes, sabe antes de nós quando a gente vai estar se sentindo angustiado ou aflito. Pode falar. Não quero interromper uma palestra, não quero interromper. Eu participei de uma conferência agora de manhã, ciclo de palestras com médicos, especialistas em fibromialgia, psicólogos, psiquiatras. E esse médico, que é da USP, aqui da Bahia, ele só da localização ele coloca essa questão em termos científicos da conexão através do pensamento, em termos científicos, e definiu em estudos hoje comprovam que a gente tem 40 mil a 50 mil pensamentos por dia. E dá para poder ter isso. Eu não duvido dessa quantidade de pensamento, acho que eu devo ter uns 50 mil ou mais, porque
para deitar e para dormir é uma dificuldade. Eu falo, peraí, calma aí, bota uma ordem nesse negócio aí, senão eu não vou conseguir dormir. Então, na hora de dormir, que aquele sono está assim, e aí começa a vir vários pensamentos, às vezes pensamentos que eu começo a dialogar com esses pensamentos. Então, imagine, né, como seria esse processo se nós estivéssemos 100% ligados uns nos outros, se conectando pelo pensamento, como os espíritos nos relatam, né, que toda a comunicação futura da humanidade se dará pelo pensamento e que celular, todas essas formas de conexão serão obsoletas. Então, no futuro, quando nós desenvolvermos a nossa psique, nós não vamos precisar de nada disso. Basta pensar em Ivonete, e Ivonete vai dizer lá, diga, meu irmão, o que você quer? Né, Tânia? Chega assim, Taninha, você trouxe o meu material? Aí ela trouxe, então vai ser tudo pelo pensamento, olha que maravilha. E além disso, mas por que a gente não consegue isso? Vocês já pararam para pensar? O que nos bloqueia nesse processo de conexão tão íntima? É justamente o nosso medo, a nossa falta de coragem de vencer a nós mesmos. Porque nós temos medo que o outro nos olhe como nós somos de verdade. Nós temos tantos conflitos internos, eu não estou falando de geral, estou falando de mim. Nós temos conflitos internos que muitas vezes nós temos vergonha de nós mesmos, né? Poxa, por que eu estou pensando isso? Nossa, peraí, vou dar uma paradinha aqui, que não é assim. Não é? Às vezes nos meus pensamentos cabulosos, a gente fala assim, não, peraí. Recentemente, e nesse processo, só para falar novamente minha experiência pessoal, nesse processo de pensamento, à medida que nós vamos trabalhando, né, nos trabalhos espirituais, que muitas vezes fala de reforma íntima, que fala de transformação pessoal, é natural que a gente passe pelo autoconhecimento. E se a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber qual é o nosso pensamento e qual é o pensamento externo. Eu estava indo para casa, até já conhece essa história. Estava indo para casa, atravessando a pista, e aí o pensamento se joga na frente do carro. Eu ignorei, esperei um momento para passar, e de novo o pensamento se joga na frente do carro. Continuei esperando. Na terceira vez eu falei, peraí, o que está acontecendo aqui? Quem é você que está me mandando me jogar na frente do carro? Porque eu não tenho vontade nenhuma de pôr fim à minha vida, que foi uma coisa tão forte que quando o ônibus fez a curva, que ele veio na minha direção, eu só me imaginei me jogando na frente dele. E aí eu falei, não. Aí eu comecei a falar, olha, eu sou uma pessoa feliz apesar das dificuldades. Eu tenho pessoas que me amam e que eu amo. E que eu não me vejo ainda tão evoluído a ponto de deixá-las. Então eu não tenho nenhum motivo ainda para deixar a Terra. Então eu não vou aceitar a sua influência. Aí naquele momento o pensamento parou. Quantas vezes nós recebemos influências a partir do pensamento que nós não tenhamos consciência de que estamos tomando? Então, se nós não passarmos a vigiar os nossos pensamentos, as ações que muitas vezes vêm a partir desses pensamentos vão ativar a lei de causa e efeito, e aí as consequências podem perdurar por muito tempo, às vezes até para a próxima encarnação, né? Dependendo do que seja esse teor de influência. E é isso que Lívia coloca aqui, quando ela fala que, apesar de nós termos o nosso livre-arbítrio para nos, vamos dizer assim, evitar que nossas ações venham nos comprometer, mas o nosso pensamento é livre. E essa liberdade de pensar vem do nosso espírito. E se a gente não começa a trabalhar esse pensamento, a tendência nossa é ser influenciada por eles, porque eles vão se tornar recorrentes. Sabe aquelas ideias repetitivas e fixas que ficam, que acabam vindo sempre à tona naquele momento que você está ali parada, olhando algo que no tempo, né? Aí vem aquele pensamento, aí você deixa ele para lá, vai, de repente vem o mesmo pensamento de novo. Aquele pensamento de algum momento vai lhe causar uma emoção, seja um vazio, seja uma euforia, uma excitação, e aí vai tomando posse, até o momento que você fala assim, não, eu preciso atender esse pensamento. E aí você faz, e aí você se arrepende.
Porque nós já temos consciência crística do que é certo e errado. Por mais que a gente diga, eu agi sem pensar. Não. Nós agimos pensando, não premeditando. Entenda isso. Nós não premeditamos, mas nós pensamos. E nesse processo de pensar, muitas vezes vem assim, em ordens homeopáticas, né? Não vem aquela coisa intensa a ponto da gente tomar um impulso. A não ser que as nossas emoções estejam desequilibradas também. Mas se a gente não começar a olhar para dentro de si, colocar pensamentos que nos impulsionem a progredir em todos os campos, nós vamos estar à mercê de ações que vão querer que nós nos atrasemos. Então, nós precisamos despertar em nós essa consciência de bem e de mal que nós já trazemos, porque senão nós não estaríamos aqui em pleno sábado. Olha que sol maravilhoso, a gente já está na praia, né? Curtindo a água de coco, tomando banho de mar, mas estamos aqui. Então nós já temos consciência do que é realmente importante para nós, para estarmos fazendo e estarmos aqui. E esse propósito em tudo que nós fazemos é importante para que nós tenhamos ânimo naquilo que estamos realizando. Se você está se relacionando com alguém, seja afetivamente íntimo, né? Ou família, filho, marido, trabalho, ou se você está desenvolvendo uma atividade material para o seu sustento, se você não sabe o seu propósito naquele momento, você se perde. Por que eu estou ensinando? Por que eu estou ajudando aqui o meu chefe a resolver esse problema? Será que é isso que realmente eu desejo para mim agora? Em que eu posso contribuir cada vez mais para que esse processo se desenvolva? Então a gente vai percebendo os nossos propósitos na vida. E se a gente não percebe esses propósitos, inclusive com a doutrina espírita, por que eu estou na doutrina espírita? Eu poderia estar em qualquer religião. Porque a maioria fala de Deus. Por que eu escolhi a doutrina espírita? Vocês já se perguntaram isso? Muita gente fala que foi a doutrina que escolheu a gente, né? Mas tem um porquê. Quando a gente percebe que a doutrina nos permite questionar a todo instante os ensinamentos que nos é passado, isso é muito bom, gente. Até as coisas que eu estou dizendo a você, reflita. Veja se realmente é isso que importa para você, ou se está fugindo de ferindo algum princípio que você já internalizou dentro de você e que você já segue. Porque é assim que a gente aprende. O próprio Kardec disse para nós questionarmos o tempo todo o que é nos trazido pelos Espíritos. Por mais que ele diga que seja um Espírito evoluído, nós questionamos. Por quê? Porque nesse processo de questionamento, a gente internaliza. A gente traz para a nossa vivência diária. E é isso que a doutrina espírita faz conosco. Pôr em prática aquilo que a gente aprende. É diferente de algumas religiões que muitas vezes nos impõem as mudanças e que a gente tem que fazer sem questionar. Porque a gente cumpre aquele processo que foi imposto, mas bastou sair, já está fazendo tudo diferente de novo. Mas quando essa mudança é interna, aquilo deixa de fazer parte da gente e a gente vai fazendo aquilo de uma forma tão natural, né? Vai deixando de fazer. Então observe, a doutrina não diz, não vá para o carnaval, não vá beber, ele não fala isso. Pelo contrário, ela mostra a você o que está acontecendo onde seus olhos não veem. E aí cabe a você decidir até onde você pode ir. E você vai começando a se perceber inserido nesse processo. Olha, não vejo problema nenhum eu ir para o carnaval porque não me afeta em nada. A minha energia continua a mesma. Por quê? Porque você não sintoniza com aquela energia. Você está ali apenas irradiando a sua energia positiva, a sua alegria e se divertindo. Mas tem pessoas que sintonizam. E nesse processo de sintonia, muitas vezes absorve, né? Mesmo que não pratique, mas absorve aquelas energias e ao invés de sair de lá melhor, sai pior.
Então começa a perceber onde vai estar bem e onde não. Isso é natural de nós como espíritos encarnados. Porque se toda energia tem força de repulsão e atração, nosso espírito também repele e atrai aquilo que agrada a ele, ou que desagrada. Então a gente vai tendo consciência de si mesmo nesse processo. Então a gente precisa fazer um bom combate. É isso que ela nos fala aqui, de forma bem destaque. E como é esse bom combate? Como é que a gente vai conseguir vencer a nós mesmos nos nossos impulsos, desejos, nos nossos anseios? Através do nosso autoconhecimento. Tudo isso que eu já falei para vocês, da gente olhar para dentro de si. Vocês já fizeram o exercício do espelho? Quando eu comecei na doutrina, certa vez o mentor me colocou na frente do espelho. Eu desdobrado. E ele falou assim: olhe para você. Eu olhei, vi no reflexo. De repente aquele reflexo se modificou de tal forma que eu vi um ser deformado na minha frente. Sabia que era eu, mas de forma deformada. E ele falou: esse é você. Eu falei: nossa, eu sou assim. Eu sou assim. Ele é. Então você tem que mudar isso. Então às vezes a gente não se vê como nós somos, com as nossas angústias, com os nossos ciúmes, com os nossos medos, com os nossos preconceitos. E a gente tem que vencer isso a cada dia. Eu não gosto de ver ninguém se agarrando no meio da rua, independente do sexo, não gosto. Isso é problema seu? Não, é problema do outro. O que tem a ver com isso? É você que está fazendo aquilo? Eu não gosto de pessoas que se comportam assim. Mas é você ou é o outro que está se comportando dessa forma? Então a gente tem que começar a olhar para dentro de si, ver aquilo que a gente precisa vencer para que a gente consiga avançar na nossa própria evolução. Então esse olhar para dentro de si é necessário. A gente tem que olhar para dentro e ver assim: eu não sou essa coisa tão bonita que vocês estão olhando, não, eu tenho que melhorar muito. Tenho que melhorar muito. Mas esse melhorar muito, como diz a irmã Sinufo, não tem que ser a partir do autoflagelo, não, que a gente vai ali começar a se isolar de tudo e de todos e começar a meditar, a jejuar. Não é por aí. Mas a gente jejuar de tudo aquilo que nos faz mal, nos isolar de tudo aquilo que nos faz mal, até o momento em que a gente esteja imerso naquela situação e que aquilo não nos afete. Porque nós precisamos desse contato, e é isso que Lívia coloca aqui, que pela lei de sociedade, que faz parte das leis divinas, nós precisamos interagir uns com os outros. Todo mundo aqui assistiu o filme de Divaldo? Então eu vou falar, já, né? Então eu vou falar um pouco do filme de Chico, que todo mundo já assistiu, né? Aquele filme que conta a vida de Chico Xavier. Se você olhar, tem uma cena do filme que Chico foi levado pelo pai, que ainda era um pouco ignorante com relação às questões espirituais, para um bordel, porque achava que Chico estava muito calmo, que ele precisava virar homem. E aí levou Chico para o bordel. O pai lá, fazendo as coisas que faz, né? De repente ele ouve uma ladainha de uma pessoa rezando. Quando ele vai na sala, está Chico com todas as prostitutas e os frequentadores do bordel de joelhos no chão orando. O pai fica estarrecido. Ou seja, Chico não disse que não ia. Ele foi, mas ele não sintonizou com o objetivo de estar ali. Ele continuou sendo ele e continuou irradiando a luz dele. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o fato de vocês estarem em ambientes que muitas vezes é repudiado por alguns, não vai mudar a sua essência. Só vai mudar a sua essência se você permitir. Não vai mudar as suas crenças, os seus credos e as suas convicções. E isso é importante a gente ter consciência para evitar também os preconceitos. Para que a gente não olhe para o outro e diga: como é que você anda naquele lugar? Não é? Muitas vezes não é muito fácil a gente dizer isso para as pessoas. Como é que você anda? O fato de você não andar, ou deixar de andar, ou estar ou não estar presente, não vai lhe fazer melhor ou pior, mas sim o que está dentro do seu íntimo.
Então, tudo isso vem para uma outra lei divina que Lívia coloca aqui, que é a lei de sintonia. Nós sintonizamos com aquilo que desejamos. Então, se nós sintonizamos com aquilo que desejamos, nós também atraímos aqueles que estão na mesma sintonia, aqueles que estão nos mesmos desejos, sejam encarnados ou desencarnados. Eu costumo dizer uma frase que é muito ligada ao nosso dia a dia. Vocês já se perguntaram se você gosta de beber? Quando você quer uma companhia para beber, você vai procurar uma pessoa que não bebe? Você vai ligar para aquele seu amigo que não gosta de beber? Você vai ligar para alguém que bebe, para que ele faça companhia no copo, não é isso? A mesma coisa são os espíritos. Eles vão nos procurar para aquilo que a gente tem interesse e eles bem. A não ser que você queira ser o motorista da rodada, né? Que aí você vai para dirigir o carro para um infeliz que está ali, trocando as pernas. Mas a gente sempre procura as pessoas que estão nos mesmos interesses que nós. Isso é natural da vida humana, gente. Nós vamos criando as famosas panelinhas, né? Porque a gente vai afinizando com aqueles que pensam ou desejam as mesmas coisas que nós. E é esse processo de sintonia que a gente também tem que ter consciência. Porque no momento que a gente entra no processo de autorreflexão, de autoconhecimento, percebe o que a gente precisa, a gente vai atraindo pessoas que vão contribuindo para esse processo. Vão nos incentivando e vão nos amparando uns nos outros a caminhar juntos, né? Aí nós vamos para a rádio, né, Elisa? Todos juntos. Então é assim que a gente vai crescendo. Então a gente vai procurando sempre essas afinidades. Então nós precisamos, a partir daí, sério? Gente, o tempo voa. Nós vamos então, a partir daí, construindo em nós todos os elementos necessários para essa mudança. E aí nós vamos adquirindo coragem, porque nós já sabemos como somos, já sabemos que nós temos segurança a ponto de estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sem que aquilo nos afete. Porque essa firmeza de caráter é o que Cristo passou para nós o tempo todo. Cristo estava em festa, Cristo estava no meio de ladrões, Cristo estava no meio dos leprosos. Se ele tivesse medo, você acha que ele iria? Não. Porque ele tinha convicção que a energia que ele estava ali era energia de amor e doação. Ele não ia receber aquela energia, ele ia doar a energia. Então nós precisamos internalizar esse potencial crístico em nós, que nós somos luz, e que onde nós passemos, essa luz irradie. Se nós somos luz, imagine, se nós pudéssemos ver assim, cada um de nós, aquela luzinha andando assim, mesmo que você aqui não já tenha aquela luz, é conheço. Olha, vai indo ali, passando lá do outro lado, aquela luzinha. Então a gente conhece, os espíritos nos conhecem. A gente pode estar longe, mas eles olham lá, olham na praia, olha, está ali a Adson passando ali, ó. Porque nós, assim como nossas digitais, nossa retina é única, a nossa luz também é única. E os espíritos conhecem. Muitos deles nos respeitam, mesmo com as nossas imperfeições, porque eles veem em nós atitudes que eles têm e que nós já vencemos. E que muitas vezes a gente não percebe que essa mudança foi tão importante para a nossa vida, desde que a gente não participe de uma mediúnica de obsessão, né? Que o Espírito vem e fala, você foi meu companheiro. Você fala, nossa, eu fiz isso com você. E aí que a gente percebe que a gente realmente tem mudado o tempo todo, né, meu amigo? A gente tem mudado o tempo todo. E essa mudança não é no sentido que a gente vai se acomodar, a gente tem que continuar mudando, continuar evoluindo. Porque o nosso futuro, como diz Lívia, é que nós sejamos anjos. Todos nós, um dia, seremos anjos guardiães. Um cuidando daqueles que ficou para trás. Não se enganem. Esse amigo espiritual que está do nosso lado, um dia
foi nosso afeto, foi o nosso parente que conseguiu, pela vontade, acelerar o seu processo evolutivo, mas ele não esquece da gente. Ele olha assim: não, agora eu vou puxar a vitaninha para comigo, que eu quero ela do meu lado de novo. Então, a nós um dia seremos anjos. O próprio Leon Denis, ele faz essa hierarquia, né, no Livro dos Espíritos também, da evolução, que nós vamos sair do reino hominal e vamos para o reino angelical. Então, se nós seremos anjos, vamos começar a olhar para isso, olhar para dentro de si e enxergar essa luz dentro da gente. Por mais que a gente esteja passando pelos conflitos emocionais, que é natural, que nós somos seres emocionais, que nós estejamos tristes ou ansiosos, mas que isso não faça parte do nosso dia a dia. Que é natural a gente ficar chateado com alguém, decepcionado, ficar triste, mas o que a gente não pode é odiar ninguém, nem entrar em melancolia, não é verdade? Porque se a gente deixa esse sentimento tomar guarida dentro do nosso coração, isso vai abrir portas que vão nos atrapalhar em todas as nossas atividades, não só atividades espirituais, mas atividades do dia a dia. As pessoas que têm dificuldades no trabalho, muitas vezes o problema começa inicialmente nela. Todos os outros que influenciam nesse processo estão ali por um motivo, seja para nos testar, seja para nos colocar para baixo, ou até para nos impulsionar, quando temos pessoas maravilhosas que nos ajudam a passar pelas nossas atividades de forma leve. Então todos nós temos um propósito na vida de cada um. Então nós precisamos, só para finalizar, né? Está na hora de finalizar? Tá. Livre alerta é o seguinte, que nesse processo de coragem nós precisamos vencer os nossos medos. Cada um de nós tem medo de alguma coisa, porque o medo, ao mesmo tempo que ele é negativo, ele também é importante. Todas as sensações, emoções e sentimentos são importantes. O medo, ele nos faz nos precaver de algo, mas no momento em que esse medo se torna algo tão intenso e tão vivo na nossa vida, ele passa a ser uma fobia. E nesse processo ele nos atrasa, nos congela, nos impede de dar um passo adiante. Então nós precisamos de coragem para anular esse medo e seguir em frente. E voltando, quem vai conseguir fazer isso não é eu que vou chegar para você e dizer, é você que vai se perceber e começar a caminhar percebendo onde você precisa trabalhar o seu sentimento para que você possa vencer esse medo. Às vezes o recurso vem de externo, né? Uma palestra, um estudo, um grupo, uma conversa amiga, e aí a gente vai recebendo os elementos que precisamos para que a gente vença aquele momento. Que às vezes a gente precisa de alguém para apoiar. Jesus precisou, né? Quando ele estava carregando a cruz, não veio um bom homem e carregou aquela cruz com ele. Então nós precisamos uns dos outros. E é esse ensinamento que Lívia coloca, que nós precisamos de coragem, sim, mas nós precisamos também coragem para confiar uns nos outros, deixar de olhar as fragilidades do outro e perceber as virtudes essas que nos ajudam a crescer, que nos traz coisas boas, porque nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito na Terra. Hoje na Terra ninguém é perfeito, senão a gente não estaria aqui, né? A gente estaria lá no plano espiritual, fazendo os trabalhos de auxílio, fazendo tudo o que tem que fazer, não estaria aqui reencarnado. Então, se nós estamos encarnados hoje, é porque nós ainda temos coisas a fazer. Então, vamos ter coragem e progredir. É esse o propósito, é esse o motivo de estarmos aqui, e é isso que nós vamos fazer a partir de cada dia de nossa vida, ao acordar, ao dormir, a todo momento. Jesus abençoe a todos vocês, abençoe esta casa. Muito obrigado pela oportunidade, viu?